Gotas de Conhecimento, uma série semanal da IPB Cruzeiro. Que a graça do bom Deus esteja com a vida de cada um de nós. Muito bem, que é o pastor João Geraldo. Vamos ao nosso estudo de hoje. Na última vez, vimos a importância de percebermos a justiça e seus efeitos. Hoje nós vamos ver sobre o discernimento e os seus efeitos. Muito bem, na justiça e os seus efeitos, ainda nós vimos a fúria legítima, como se desviar dela. O homem sábio entende a importância de fazer isso. E o semblante legítimo, e como buscar, porque ele é como uma chuva revigorante. E eu disse aquela vez que existem nem todo tipo de chuva é revigorante. Hoje eu vou mencionar qual é o outro tipo de chuva no nosso estudo sobre discernimento. Vimos também sobre a importância de percebermos o verdadeiro poder, que se encontra na sabedoria e no conhecimento e não na robustez, não nos músculos do corpo, mas no músculo do coração, e de não invejar homens malignos, não ter o coração com ele, não desejar estar com eles, mas desejar estar com Deus. Vimos ainda aquilo que é a base da estabilidade e da ordem, onde, na verdade, os perversos fogem sem que ninguém os persiga. Vimos lá essa paranoia, essa perda de contato com a realidade, onde justamente o texto lá atrás já dizia que aqueles que se colocam contra Deus, Deus mesmo os coloca como pessoas que fogem sem que ninguém os persiga. Perdem o contato com a realidade. Na verdade, vimos também como a importância ser justo, intrépido como um leão. Os perversos não são assim. Essa segurança interna a despeito da fragilidade. Se necessariamente buscar, então, este príncipe, que é o príncipe da paz, que é sábio e prudente, trazendo esta estabilidade e ordem. Muito bem, continuando hoje no verso 3, onde coloca o homem pobre. Entenda aqui o tirando. Entenda qual é o diálogo. O homem pobre de Provérbio 28, 3, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Literalmente, o que ele menciona aqui é o contraste do que estamos acostumados ser a origem da opressão. Uma opressão que normalmente é feita entre os desiguais, o forte sobre o fraco, o rico sobre o pobre, o maior sobre o menor, demonstrando contrastes, não obrigatoriamente que o rico, o maior e o mais forte precisem ser opressores. O que o marxismo não enxerga quando ele tenta colocar a sociedade, dividindo-a como uma sociedade que deve ser enxergada como uma luta de classes, como aquele filme do Leonardo DiCaprio, do Titanic, quando a versão apresentada ali é marxista. O rico oprimindo o pobre, o Leonardo DiCaprio é o pobre, o rico é o opressor.
porque obrigatoriamente todo rico é um opressor e a gente se esquece que o rico também é oprimido pela mesma razão que ele oprime, por um coração caído. Mas, então, não precisa obrigatoriamente enxergar o mundo onde o rico maior e o mais forte seja o opressor, porque ele também é o oprimido da perspectiva bíblica. Mas, quando olhamos, o ponto aqui não é deste contraste do maior sobre o menor, uma perseguição entre os desiguais, mas uma perseguição entre os iguais. Lembra que eu disse que nem toda chuva é boa, como a perspectiva de um rei, da sua bondade, do seu espírito alegre, que é como a chuva serôdia. Aqui ele coloca que a opressão não entre desiguais, mas entre iguais, é absolutamente devastadora. É como esta chuva que arrasta e não deixa nada. O quadro aqui é de absoluta violência. O quadro aqui é do seu total alcance, de não sobrar nada de fora do poder arrastador, do poder destruidor desta chuva que não deixa nada para trás. Chuvas podem trazer devastação ao invés de bênçãos. Normalmente as chuvas são boas, mas em determinadas circunstâncias e momentos elas são devastadoras. Opressão pelos desiguais é injusta, mas quando é operada pelos iguais é perversa. É a total degradação, é desumana, é absolutamente criminosa. É uma total falta de discernimento. Este é o meu ponto hoje, discernimento. Verso 3, então, fazendo contraste com o verso 1, onde o justo é intrépido e não é como um perverso que, sem que ninguém os persiga, eles fogem, são inseguros, mas é alguém honesto, que faz contraste com o verso 2, onde a transgressão que se campeia pela terra, mas que encontra a sua estabilidade e ordem quando quem lidera é sábio e prudente. Agora no verso 3, ele fala não somente o que ele já havia dito anteriormente a respeito dessa estabilidade, ordem, dessa segurança interna. Ele fala agora de uma total falta de discernimento, de opressão entre iguais, que é semelhante a essa chuva devastadora. Uma chuva que arrebenta com tudo que passa. Uma chuva que é muito conhecida no Brasil como quase como rompesse esqueci o nome, estes lugares que represam água, me fugiu o nome, mas que arrebentam e vão vindo como um verdadeiro lamaçal, matando tudo que vem pela frente. A falta de discernimento é como o rompimento deste dique, o rompimento desta barreira que é o último muro, é a última fronteira. O rompimento dessa represa é uma total falta de discernimento. Mas então, o que faz contraste com a falta de discernimento, que é o justo do verso 1 e o sábio e prudente do verso 2, como conquistar esse discernimento? É o que está escrito no verso 4 e 5 de Provérbios, capítulo 28.
Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. A base, então, do discernimento é a guarda da lei, do verso 4. Por isso, os que buscam o Senhor, que é a origem de toda a lei, entendem tudo. Na verdade, a base do discernimento faz com que os que guardam a lei criem mecanismos para evitar que o perverso campeie, que o perverso ganhe espaço, que o perverso seja louvado pelo afrouxamento da lei. Quando ele diz no verso 4, os que desamparam a lei, abandonam a lei, deixam a lei de lado, louvam o perverso naturalmente. Respeitar a lei é, por definição, repudiar a injustiça, é guardá-la no coração. E aqueles que agirem assim, repudiando a injustiça, guardando a lei no coração, porque respeitam a lei, devem levar estes a necessariamente buscarem o alastramento de muros e diques, de mecanismos, a construção de novos mecanismos para evitar que o lodo do mal avance, levando consigo adiante toda espécie de coisas ruins mencionada na falta de discernimento do verso 3, onde a opressão dos iguais é como a chuva que arrebenta tudo. Aí, certamente, onde há falta de discernimento, há um desamparo da lei, onde as pessoas não guardam a lei, justamente não buscam o Senhor, não entendem o que é justo, são caracterizados como, verso 5, os homens maus. Literalmente há aí toda espécie de coisas ruins, como o verso 3 menciona, arrebentando tudo. Abra lá em Tiago, capítulo 3, verso 13 a 16. Tiago, capítulo 3, verso 13 em diante. Tiago, capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, lembra lá de Provérbios, que ele inveja os maus. Eu lembro do Salmo 73, inveja os arrogantes, isso é um problema. Então ele está dizendo, Tiago, para a igreja: se tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Verso 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, semelhante àquela perseguição não entre desiguais, mas entre iguais, que é justamente como uma chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo, arrebentando com tudo, e ali vem junto com ela como aquela enxurrada de lodo, vindo toda espécie de coisas ruins. Tiago já também alerta sobre isso. Na verdade, Tiago fala que a sabedoria vem
atrelada com a mansidão e um proceder, obviamente, que seja condizente e harmonioso com isso. O coração invejoso, que é justamente o que alertou Salomão no livro de Provérbios, não tem uma sabedoria que desce do alto. A verdadeira sabedoria não se acha entre os homens, porque justamente ela desce do alto. Por isso, Tiago fala que onde não há a sabedoria que desce do alto, só pode existir confusão e tudo que é de ruim, como também alerta Salomão em Provérbios 28, demonstrando que os que desamparam a lei louvam o perverso. E como homem pobre, que oprime o pobre, a perseguição, quando se dá entre iguais, ela vai arrebentando tudo. Então, na falta de discernimento, a base do discernimento seria a lei, porque a lei ela foi dada, lembra, por Deus lá no Antigo Testamento, quando Moisés sobe um monte e Deus escreve, ela foi dada do alto. Por isso que a verdadeira sabedoria é aquela que desce do alto. Por isso que as parábolas falam que a verdade é uma concessão divina. Olha que interessante, abra a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 28. Jó, capítulo 28 é espetacular. Quando ele fala a partir do verso 12 sobre justamente a sabedoria descer do alto. Ele diz lá no verso 12, a sabedoria ela não se encontra entre os homens, por isso que ela desce do alto. Verso 12, onde se achará a sabedoria? De Jó 28. E onde está o lugar do entendimento? O homem, verso 13, não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O homem nem conhece seu valor, e o homem nem encontra, ainda que procure, na terra dos viventes. A partir do verso 20, ele diz: de onde, portanto, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e é Ele quem sabe o seu lugar. Então note que a sabedoria, Jó ainda pergunta: qual é o seu lugar? Nem todo ser vivente encontra, nem oculta entre as aves se encontra. Só Deus sabe quem é o seu lugar, onde é o seu lugar. Por isso que a sabedoria do alto, ela desce do alto. Verso 27, falando a respeito de Deus, que conhece no verso 23 o caminho e sabe o seu lugar, porque ele, Deus, tem a habilidade de ir até as extremidades da terra, ele tem a habilidade de enxergar debaixo dos céus, é ele quem regula o peso do vento e fixa a medida das águas, quando determina leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Porque Deus tem essa habilidade que o homem não tem, porque Deus tem esse poder que o homem não tem. Ele conclui no verso 27, Deus viu a sabedoria, Deus manifestou a sabedoria, Deus estabeleceu a sabedoria e Deus esquadrinhou a sabedoria. Na verdade, Deus
é quem tem este poder. O homem não entende da sabedoria e do caminho do entendimento, mas Deus sim, porque ele a viu, a manifestou, a estabeleceu e a esquadrinhou. Deus e somente Deus. Já que só Deus fez isso em relação à sabedoria, e ela está encoberta aos olhos de todo vivente, já que Deus é que lhe entende o caminho e sabe o seu lugar, o que o homem deve fazer? Olha a resposta que nós encontramos no verso 28. E disse ao homem, a palavra mais importante do verso 28 são as palavras iniciais. E disse ao homem, é Deus dizendo ao homem. Esse mesmo Deus que viu, que manifestou, que estabeleceu e que esquadrinhou a sabedoria. Esse mesmo Deus que perscruta as extremidades da terra, que vê tudo o que há debaixo dos céus. Esse mesmo Deus que regula o peso do vento e fixa a medida das águas. O mesmo Deus que determina leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, e que, portanto, tem a competência, tem o know-how, tem a habilidade, tem as condições, tem o poder para ver a sabedoria, manifestar a sabedoria, estabelecer a sabedoria e esquadrinhar a sabedoria. Ele é quem disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal, o entendimento, porque a sabedoria desce do alto. Em vez então de refletirmos a sabedoria humana, onde há confusão e toda espécie de coisas ruins, o verdadeiro sábio deve buscar a sabedoria em Deus, porque a verdadeira sabedoria, como disse Tiago, desce do alto. Só Deus sabe e entende da sabedoria e do entendimento, conforme Jó relatou, porque ele, como vimos, a viu, a manifestou, a estabeleceu e a esquadrinhou. Diante disso, a única coisa que cabe ao homem que não entende da sabedoria e do entendimento, porque não a viu, não a manifestou, não a estabeleceu e não a esquadrinhou. A única coisa que cabe ao homem é temer quem fez isso e apartar-se do mal. É ouvir o que Deus disse ao homem. O temor do Senhor é a sabedoria. É Deus é quem diz. Por isso, o que o homem precisa aprender a fazer é escutar a voz de Deus. Escutar, ter esse discernimento. O discernimento é não ter a falta de discernimento, que é literalmente como um homem pobre que oprime pobres, como opressão entre iguais que vai arrebentando tudo. É ter a base do discernimento de guardar a lei que foi dada do alto. Confiar no Senhor é entender tudo, porque Deus disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, porque ela desce do alto. Deus concedeu ao homem, Deus habitou com o homem, Deus desceu do alto. É por isso que
a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo e não de baixo para cima. É por isso que é importante ouvirmos o que Deus disse ao homem. Guardar é muito importante. E aí, quando o homem tem essa sabedoria, ao invés de andarmos na maldade, de perseguirmos os iguais e até mesmo os desiguais, de refletirmos uma total falta de sabedoria, de sermos como quem inveja os maus, que deseja estar com eles, aqueles que, verso 6 de Provérbios 28, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Ele apresenta uma ética do melhor que. A grande questão não é a luta de classes, mas o contrário de perseguirmos os iguais, de sermos como os perversos que fogem sem que ninguém persiga, de sermos aqueles príncipes maus que, por conta da transgressão na terra, mudam-se frequentemente a liderança. Por sermos aqueles homens que arrastam tudo, que desamparam a lei, que louvam o perverso, e por sermos maus não entendemos nada, é melhor termos integridade, sermos seguros por dentro, uma segurança que vem de Deus, e aí sermos justos e ganharmos intrepidez como leão, sermos sábios e prudentes e trazermos a estabilidade e a ordem, sermos como aqueles que guardam a lei e se indignam contra aqueles que desamparam a lei, buscarmos ao Senhor, entendermos absolutamente tudo. Se andarmos assim, seremos aqueles pobres que andarão na sua integridade com um poder de influência enorme. Porque a grande questão é como a sabedoria e a integridade penetram nos corações, nos caminhos, mostrando qual é o melhor caminho à vida de todos nós. Nesse sentido, ao invés de manifestarmos falta de discernimento, devemos buscar a base do discernimento, justamente para termos a influência e a importância do discernimento, que é contaminar todas as áreas da nossa vida. Provérbios 29, verso 11, o discernimento não só no que diz respeito à sua falta, à sua base e também à sua influência, mas o discernimento em relação ao mundo interno. Provérbios 29, 11. Antes que viremos os justiceiros, aqueles que querem se indignar por tudo em nome de uma justiça, em nome de guardar a lei. Lembra que Provérbio 29:11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. O sábio é aquele que sabe que deve reprimir muitos conteúdos do seu próprio coração. Não dá para externar tudo, é importante ter domínio próprio. Não tenha dúvida que é preciso se irar contra aquilo que está errado. Deus é aquele
que é apresentado na Escritura como alguém que se ira. A Bíblia nos fala que Jesus morreu justamente para nos livrar da ira vindoura. Eu e você precisamos prestar atenção nisso. Nesse sentido, é impossível ser ético e não se irar. Dá para entender isso. Dá para entender que não dá para ser ético e ser indiferente. Não dá para ser ético e fazer de conta que as coisas erradas não existem. Não dá para ser ético e ignorar o mal à nossa volta. Aliás, a palavra ainda afirma que não devemos ser como a coruja das ruínas, justamente aquela que se acostuma com o mal à sua volta. Contudo, ser ético não significa que ganhamos a justificativa da parte de Deus de manifestar a eticidade existente no coração de todos nós de qualquer maneira. Pedro chega ao ponto de dizer que devemos santificar a Cristo em nossos corações, estando como Senhor em nossos corações, estando sempre prontos a dar razão da esperança que existe dentro de nós, fazendo todavia com mansidão e boa consciência. O direito de ser ético, o direito de se indignar, ele deve vir jungido, unido, acoplado, inseparável de um coração manso, de um coração tranquilo, de alguém que sabe que no final das contas não pode exprimir toda a sua ira. O insensato é quem faz isso. Nós não somos insensatos, somos sábios e sábias e sabemos que no final das contas há muita da indignação que precisa ser reprimida. Deve-se evitar que a maldade campeie ao nosso redor, eu entendo isso. Entretanto, a ira do insensato vem junto com a sua falta de domínio próprio. Ele é temperamental, ele é explosivo. O insensato é de pavio curto e extravasa tudo à sua volta. Dizer este provérbio de outra forma é falar que o insensato dá plena expressão à sua fúria, mas a competência de uma pessoa sábia consegue acalmar-se. A energia mental existente encontra sua historicidade na expressividade das palavras. Palavras que são expressas, uma indignação que encontra na roupa das palavras um lugar para manifestar ao mundo externo o que existe no mundo interno. Entretanto, tem muita gente que se veste mal, tem muita gente que usa roupas inadequadas, tem muita gente que não sabe a roupa própria para determinados momentos. Esse indivíduo rixoso, briguento, faz mal aos que estão ao seu redor. O sábio precisa aprender a lidar com seus sentimentos. Ter emoções é diferente de ser escravo das emoções. Em vez de jogar uma pessoa contra outra, é preciso aprender a ser pacificador. Ter domínio próprio é uma virtude.
Reprimir a ira significa vencer a ira e não meramente sufocar a ira. É como alguém que acalma uma tempestade. Abra lá no Salmo de número 89. Salmo de número 89. O salmista diz assim a respeito de Deus: Tu dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas. Tu tens a capacidade de tranquilizar o mar. Se existe uma fúria no nosso coração, como a fúria do mar, cheio de ondas que se agitam, em nome de uma indignação justa, precisamos aprender a reprimi-la, a dominá-la, do mesmo jeito que Deus faz em relação à sua própria ira. Pedir a Deus então que acalme e amaine o nosso coração. Deus tem esse poder, como diz o salmista no Salmo 89, mas ainda no Salmo 65. Abra lá, Salmo 65, que fala a respeito das habilidades de Deus. E diz que Deus, que aplacas, o verso 7, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Deus tem a habilidade de dominar a fúria do mar, as ondas que se agitam, de aplacar o rugido dos mares e o ruído e o tumulto dessas ondas e das gentes. Abra lá em Provérbios 17, verso 27. Provérbios 17, verso 27, diz assim: quem quem guarda as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Embora a Escritura então diga que é importante nós guardarmos a lei e irmos contra aqueles que afrouxam a lei, é importante percebermos que não dá para manifestar a ira de qualquer forma, porque o insensato é quem faz isso. Nós não somos insensatos. Se essa habilidade não se encontra entre nós, procuremos quem tem essa habilidade. Deus tem essa habilidade. Provérbios 18, verso 2, abra lá, 18, verso 2, diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então, a grande pergunta é se eu e você estamos não só indignados contra aqueles que não guardam a lei, se nós não estamos indignados com aquelas pessoas que são homens maus, que desamparam a lei, que não entendem o que é justo, que louvam o perverso. Se nós somos destas pessoas, que, portanto, na base do discernimento, somos aqueles que guardam a lei, que entendem a absoluta influência e importância do discernimento e entendem o estrago que a falta do discernimento traz como uma verdadeira chuva trazendo devastação. Ainda que sejamos pessoas assim, precisamos aprender que quem retém ou guarda as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência, e só o insensato é quem tem prazer no entendimento e, aliás, não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então, manifestar a ira, a gente precisa tomar muito cuidado. Se o desejo, no final das contas, não é só em externar o interior, porque a gente sabe que, em última instância,
Aquele que entende a importância do mundo interior é aquele que sabe que o insensato exprime ou expande a sua ira, mas o sábio, no final das contas, a reprime. O sábio sabe da importância de guardar, de prestar atenção no mundo interior. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Que Deus dê graça à vida de todos nós e nos ajude nesse processo de longanimidade, de domínio próprio, de dominar o próprio espírito, de não ser insensato e querer externar o seu interior, de guardar as palavras do conhecimento, de sermos serenos de espírito e, portanto, inteligentes, pedindo a Deus, Ele que tem a habilidade de aplacar o rugir dos mares e das ondas, que tem a habilidade de aplacar o tumulto das gentes, que dominas a fúria do mar. Ele pode trazer essa tranquilidade e a habilidade de manifestar por meio da roupagem das palavras a indignação, mas de maneira correta. Isso é a importância do discernimento. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, ela nos ensina, ela nos exorta, ela mostra qual é o caminho do discernimento. Ajuda-nos nesse processo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Eu sou o pastor João Geraldo e esse é mais um Gotas do Conhecimento. Fica aí a dica.